Olá, boa noite, graça e paz, shalom de Deus sobre a sua vida. Que a paz, de Cristo possa inundar sua mente, seu coração, sua casa. Que o convidado de honra desses dias, e sempre, mas principalmente nesses dias, como nós precisamos do príncipe da paz. Uma guerra externa, uma guerra interna. Vamos nos achegando, vai convidando os demais aí, vai dando seu oi. Hoje nós estamos aqui, um convidado especial, o pastor Fernando Minelli, ali da Comunidade Esperança, parceiro do pastor Isaac. Gentilmente aceitou o convite para trazer uma palavra para nós, para todos nós, que você receba no seu coração. Eu sei que são dias difíceis, nós estamos atordoados de tanto abuso, de tanta ordens contrárias, ordens que mais provocam desordem do que organiza. A gente vê que é o egoísmo do coração do homem. Então, como nós precisamos desse alinhamento com o céu, com a palavra do Senhor. E são esses dias que Deus preparou para nós. Nos recolheu na nossa casa, despertou sede no nosso coração para ouvirmos a palavra do Senhor, e ela tem se espalhado. Glória a Deus. Ela tem para todos. Eu vejo um cumprimento, um chamado, convite de Isaías 55:20, comprar e beber sem preço, tomai, comai, bebei sem preço, vinde às águas, água viva. São esses dias. Glória a Deus. Louvado seja aí todos que estão aí já, Ruth, Adriano, todos os demais que sempre estão nos acompanhando. Um abraço, que Deus possa nos pegar nessa noite. Amém, irmãos? Eu queria, para iniciar, antes de passar a palavra, eu queria que a gente meditasse num Salmo 67, um salmo bem curto, mas é um salmo que diz: as nações rendem graças. Como as nações nesses dias que perdeu sua força, sua importância do capitalismo, das coisas, e vimos que nós precisamos de Deus, da palavra dele, que orienta, que instrui, que capacita. E aqui o salmista está fazendo realmente esse convite. Vamos ler? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Amém. E faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho. Amém. E em todas as nações a tua salvação. Amém. Louvem-te, ó povos, os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Senhor, o Senhor fez grandes feitos no Egito, com braço forte, e aquela nação que tinha muitos deuses conheceu o Deus Supremo, Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou. São esses dias que nós estamos vivendo, e que aquilo que o Senhor está fazendo, toda a terra, todos os governos, todas as nações possam se render e se dobrar diante do teu poderio, diante do teu poder, diante da tua graça, diante do teu amor. É o que nós oramos nessa noite em nome de Jesus. Amém, irmãos? Prepare o teu coração. Já vou passar para o pastor Fernando Minelli, ele vai ministrar. No final nós vamos orar para os empresários, orar pelos pedidos. Nós temos tido testemunhos impactantes. Nós temos aqui o que Deus colocou no nosso coração. Nós sabemos que a água é H2O, mas nós temos orado aqui, apresentado essa água para o Senhor. Amém. E você, pela fé, aqueles que assim, na medida da fé de cada um, nós temos resposta de alguns que fizeram uso dessa fé e que receberam a cura, receberam um milagre na área da saúde. Amém. E nós louvamos a Deus. Glória. Amém? Então, pastor Fernando, tem a palavra agora para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos, shalom de Deus. É um privilégio estar aqui, Amém. Uma igreja querida e amada, junto com
casal de pastores que mora no nosso coração, sempre participa conosco de coisas pautadas no reino dos céus, né? Não tem como eu dizer não com o convite que eles fazem para mim. Amém. Assim como eles também nunca falam não para mim. Isso é o melhor de Deus. Glória a Deus. É um privilégio falar com vocês. Eu confesso que quando o pastor me convidou, eu estava com um tema no meu coração. E aí eu falei, Deus, como que eu vou fazer isso, né? E por isso que essa noite, né, a pergunta na verdade, você não está aqui por um acaso, né? Você está aqui por um propósito. E é sobre isso que eu quero pensar com você. Muitas vezes, agora, nesses dias, nós nos deparamos com tantas notícias ruins, tantas notícias falsas, duras, que nos confunde a ouvir a verdade, e tantas notícias verdadeiras que também nos confunde e nos deixa atemorizados. Então eu quero falar a verdade de Deus. Sabe por quê, queridos? O que nós devemos escutar é a verdade de Deus. Amém. É a palavra de Deus, é a sentença de Deus, é o que Deus pensa sobre nós, é o que Deus deseja em nós, é o que Deus vai realizar em nós e através de nós. Então você que está aí nos ouvindo hoje e talvez não tenha uma esperança viva na pessoa do Senhor Jesus, não conhece Jesus ao ponto de entregar e dedicar a sua vida a Ele, de se sujeitar à vontade dEle, eu quero dizer algo para você. Nós estamos bastante pensativos esses dias, mas convictos que Deus já nos deu a vitória. Amém. Que Deus já nos livrou dessa maldição, dessa praga e de todo o aparato que as trevas têm levantado contra nós. Então, eu quero compartilhar com vocês Salmo 139, do 1 ao 16. Porque a sua vida é muito importante, a sua vida é muito relevante. Eu posso escolher aqui vários temas, queridos, vários textos. Eu tenho aqui muitos textos para falar nessa noite. Talvez eu não consiga entregar a mensagem que eu quero, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te entregar a mensagem que você precisa. Em nome de Jesus, amém? Por isso que eu não paro, não me frustro de pregar a palavra de Deus. Porque mesmo que eu não consiga passar o que eu quero, o Espírito Santo ministra em você aquilo que é necessário para que você possa seguir. Todo mundo que tem um propósito, olha isso, todo mundo tem um propósito, tem uma direção, tem uma provisão e tem uma proteção de Deus. Aleluia! Quando Deus te inclinou o coração, disse que você tem um propósito, é porque Ele já preparou um caminho, Ele preparou a provisão necessária para você chegar lá e toda a segurança necessária. Seu espírito, meu irmão. Então, quem não tem propósito tem que ter medo mesmo, porque não sabe para onde vai. Quem tem propósito, pode ter certeza que o vento de Deus vai soprar a teu favor. Amém, queridos? Então, nós vamos ler o Salmo 139, de 1 a 16, tá ok? Então, vamos lá. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, ou os conhece. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces todas, ou já conheces toda. Amém, Jesus. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Como eu me escondo, Senhor? Olha que palavra tremenda, né? Será que é possível você se esconder de Deus? Mas talvez nesses dias você esteja escondendo de Deus. Eu tenho uma notícia para te dar, Ele já te achou. E nessa noite Ele vai visitar o seu coração. E vai colocar coisas incríveis na sua vida a partir de hoje, amém? Amém. Então, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, de sobremodo elevado. Não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. E faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também.
Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão. A tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. Glória a Deus. As trevas e a luz são as mesmas coisas. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Em teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Será que a sua vida tem um propósito? Acaso você sabe quem é você? Acaso você sabe quem é o seu Deus, o seu Criador? Queridos, nós passaríamos aqui 3 horas falando sobre esse salmo. Eu fico emocionado quando eu leio esse texto. Sabe o que mais me chama toda a atenção aqui? Está aqui, ó, lá no 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Ainda quando era um pedaço de massa, cheio de vida, eu já era alguém para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, queridos, nesses dias eu tenho ouvido coisas terríveis que me chocam, porque nós cristãos, nós amamos uma coisa: a vida. A vida que Deus nos deu. A vida soberana de Deus em nós. A palavra de Deus, que muitas vezes é negada por ideológicos, por homens da lei, na Bíblia ela tem valor. A palavra de Deus diz assim, ó: nos teus olhos me viram a substância ainda informe. Quando no ventre o Senhor preparou nossa morada ali, desde a concepção, Deus nos formou naquele momento. Então, desde o ventre você tem um propósito. Eu estou tossindo um pouquinho, mas é engasgado, viu, irmãos? Fica tranquilo que nós estamos limpinhos. Então, queridos, eu queria pensar com vocês um pouco sobre uma vida com propósito. Talvez você não consiga enxergar uma saída para você. Talvez você não consiga enxergar de hoje em diante o que você deve fazer. De hoje em diante, como você deve se comportar. De hoje em diante, qual é o seu papel, qual é o seu alvo, por que você existe. Eu tenho, esses dias, pastor Humberto, orado mais do que em dias anteriores. Olha que coisa. Com certeza. Né? Todos eu nós, acho que o medinho ajuda a gente a se aproximar de Deus. Com certeza. Um pouquinho de temor ajuda muito mais. Nós pregamos esses dias numa live também, e uma irmã pediu para nós orarmos. Porque o pai dela estava na UTI. E ontem ela mandou uma mensagem para mim: pastor, obrigado. Meu pai saiu da UTI, foi para recuperação normal, foi lá pro quarto e hoje está andando até de moto. Uau. Sabe o que é isso, queridos? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não vacila, não muda. Não varia. Não varia. A palavra fiel significa, na sua etimologia até, indivisível. Deus é fiel porque Ele não divide os seus pensamentos. E você? Você parece ser meio inconstante, talvez. Talvez você não consiga
ficar firmado na palavra de Deus, na igreja, na sua família. E uma vida com propósito requer todos esses compromissos. Uma vida com propósito é você saber aonde você deve chegar. Sabe o que é o propósito? O propósito é o que define quem é você e como você vai chegar aonde você precisa chegar. Propósito, ele te dá uma noção. Eu quero só compartilhar um outro texto aqui, está lá em Jeremias 1:5, nem precisa abrir, está aqui, ó. Antes que me formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Uau! Amados, olha que palavra. Muitas vezes você perde o propósito da vida e o foco, começa a pecar, começa a se levantar contra Deus, começa a andar contra Deus. Eu quero te falar algo. Desde o ventre, Deus te chamou para Ele. Jesus morreu e nós acabamos de celebrar a Páscoa, que é a morte de Jesus Cristo e a ressurreição de Jesus Cristo. No meio desse caminho tem um vácuo, pastor. Muitas vezes eu e você estamos nesse vácuo entre a morte e a ressurreição. Um homem e uma mulher sem propósito, ele vive nesse vácuo, sem sentido e significado, sem sequer saber da onde veio nem para onde vai. E aí esse buraco existencial não consegue ser preenchido por nada. Nada nos preenche, nada. É um vazio contínuo. Você pode arrumar uma esposa ou um marido e não vai te preencher. Você pode ter filhos e não vai te preencher. Você pode ter um bom trabalho, não vai te preencher. Pode ganhar. Riqueza, pode ganhar em qualquer lugar, milhões. Nada te preenche. Também pode cometer os piores problemas que pode te causar. Porque está no vácuo. Entre a morte para a velha vida e entre a ressurreição para a nova vida. Então a Páscoa para mim ela tem esse sentido e significado. Jesus não ficou no vácuo. Nesse espaço de tempo, sabe o que Jesus fez? Ele foi lá e venceu a morte. Glória a Deus. Ele foi lá e tomou a chave. Esse é o propósito? Esse é o propósito. No vácuo, pastor. Não é? Olha que coisa incrível. No meio do nada, ele foi lá e fez tudo. Para mim e para você. Agora, no meio do nada, o que você anda fazendo? No meio dessa quarentena, qual é o seu propósito? Com quem? Em que você tem acreditado? Com quem você tem falado? O que você tem feito para sair do lugar que você estava para viver uma nova vida? Então, uma vida sem propósito, ela não te deixa sair do lugar. E isso faz com que você fique paralisado. E a paralisia, ela vai secando os ossos. A paralisia, ela vai secando o cérebro. E você começa a não se relacionar mais, não pensar mais e não agir em prol ao seu propósito, porque você não tem um. Então, queridos, o propósito que Deus colocou sobre você, o primeiro deles é contemplar aquilo que Ele fez. Sabe o que Ele fez? A sua vida. Você precisa ser grato. Aleluia. Um homem com propósito, ele tem que aprender a ser grato. Porque Deus te formou e te fez. Ele te criou, te deu a oportunidade da vida. Te presenteou com o dia de hoje. E já escreveu nossos dias, né? Olha lá. É o É o propósito. propósito, pastor. Amém. O problema é que eu quero ficar num propósito, no meu, e trazer Deus para o meu propósito. Não, eu que tenho que ir para o propósito de Deus. Exatamente. É verdade. Nós estamos correndo atrás dele para ele ajeitar o meu caminho. E ele falou, ó, tem um caminho pronto. Antes de você nascer, o caminho já está pronto, os dias estão Os escritos. dias estão escritos. E aí nós queremos que Deus venha até nós e cumpra em nós o nosso E propósito. conserta o meu caminho. Rapaz do céu, pastor. Como é que nós saímos disso? Como é que você sai disso? Desse vácuo da existência? Queridos, nós temos que saber que existe esse vácuo, porque a hora que eu olhar para cima, eu vou ver uma luz, eu vou ver um caminho, uma direção, um lugar seguro. Uma verdade absoluta. Sabe, esses dias eu tenho ouvido muita gente falar, e você precisa ter um discernimento, um filtro de tudo que você ouve. Porque, olha, eu estou ouvindo cada eu não dá nem para falar à vontade que eu tenho de falar, cada bobeira
para não falar idiotice, cada bobeira, irmãos, que faz com que eu e você sejamos desafiados a renovar a nossa mente. A palavra de Deus fala assim para nós: não os amoldeis com o padrão desse mundo. Antes, renovai a vossa mente. Mas se você não souber, não conhecer e não buscar viver a palavra de Deus, qualquer vento de doutrina, qualquer palavra sugestiva de um tempo vindouro de satisfação na sua vida pode conduzir a um buraco. Pessoa dentro da área dela, um abismo. Ela tem argumento para nos convencer. Exato. Né? A gente ouve determinados médicos aí, você quase é convencido da razão para ele. Porque afinal ele estudou para aquilo. Não é? Tem razão. Eu vou contar um testemunho disso, pastor. Me despertou agora. Olha o vácuo da existência. Eu tenho 4 filhas. Só 4. Seja Deus. Amém. Minha esposa nem podia engravidar. Olha o que Deus faz, né? Então você que não pode engravidar, eu quero falar algo para você. Deus pode gerar filhos em você. Deus pode abrir a madre e fazer com que você possa ter filhos. Aleluia. Deus pode. Eu, na minha casa, nós vivenciamos essa história. Mas a minha primeira filha, ela nasceu com hidrocefalia, pastor. Meu Deus. Uma semana antes dela nascer, o médico falou: olha, vamos arriscar. Vamos tentar tirar antes aí. Ela estava no 7º mês e meio, né? 30 e tantas semanas, que é difícil acompanhar as grávidas com isso. Mas com 7 meses e meio, nós tomamos uma decisão de tirá-la para poder fazer uma cirurgia no cérebro dela. Ela nasceu e um outro médico assumiu o caso, porque o plano médico não queria cobrir as despesas e tal. Enfim, Deus fez um milagre depois e cobriu. Mas o médico era perito, neurocirurgião, porém era perito em coluna. Cervical, coluna. Olhou minha filha e falou: olha, é o seguinte, não vou operá-la não. Tudo encaminhado para a cirurgia, ela nasceu depois de 7 dias e ia operar. E o médico especialista, renomado, cheio de diploma, falou: sua filha não tem parte do cérebro, não vou operar sua filha. Médico, muito tempo formado, antigo, um homem conhecedor da sua área, falou para mim: não vou operar sua filha. Aquilo moeu meu coração, da minha esposa. Porém, nós tínhamos uma segunda opinião médica. Eu fui visitar outros médicos mas nós ficamos aterrorizados com aquilo e Deus tinha dado uma palavra para nós, que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Eu não tinha intimidade com Deus. Eu não servia a Deus e a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. O diretor do hospital falou para mim assim: olha, eu vou cometer um erro médico agora. Eu falei: qual erro médico? Eu vou quebrar a conduta. Procura um outro médico, um outro especialista. Faz parte do meu quadro, mas eu preciso que você procure outro médico. Esse que te falou isso, talvez não seja a sentença para sua filha. E eu fui buscar uma outra segunda opinião médica. O médico falou: segunda-feira eu opero, ela tem 80% de água no cérebro e 20% de massa cefálica. Quando eu drenar a água do cérebro dela, o cérebro volta 100%. Pode ter sequela? Pode. Talvez ela vai ter algumas sequelas, mas a informação que eu te deu não é precisa, não é correta. Depois de 3, 4 dias, nós operamos a minha filha. Minha filha tem 19 anos. Passou por uma outra cirurgia com 7 anos de idade, aproximadamente. E hoje ela glorifica. Ela não podia andar, anda, não podia falar, fala. Ela não podia ouvir. Só quando manda lavar a louça que ela tem uma dificuldade, mas eu acho que é emocional. Ela sempre xinga que eu faço isso. Ou esconde atrás, né? Ela esconde, Mas você fala assim: vamos passear. Na hora ela ouve. Ela nasceu surda de um dos ouvidos. E um dos condutores que fica dentro do ouvido são micropelos. Só amadurece dentro do líquido gerado no útero. E o médico, quando pegou o laudo dela depois de 1 ano, nós nem sabíamos que ela tinha nascido surda. O médico falou assim: aconteceu um milagre aqui. Eu falei: como assim? A sua filha era surda, hoje ela ouve. Então, queridos, cuidado com médicos mesmo. Mas os ouçam.
busque informação médica, mas busque uma segunda opinião. Exatamente. E busque a sentença de Deus. Eu vivenciei essa história. Eu não estou aqui me levantando contra a medicina, contra o médico, de maneira alguma. Quem curou minha filha foi alguns médicos que Deus os usou para isso. Mas eu precisei escutar outras opiniões médicas. Queridos, sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito para mim. E Deus tinha um propósito para minha filha. Aleluia. Na segunda cirurgia, com 6 para 7 anos de idade, acho que 7 já, ela foi fazer a segunda cirurgia porque o dreno quebrou, enfim, o cérebro evoluiu tanto que encobriu aquele aparelho, teve que fazer outra para colocar outro aparelho. As pessoas que levaram o equipamento para fazer a cirurgia nela demoraram 24 horas para chegar com esse equipamento. Sofreram muitos problemas para chegar com o equipamento. E eles eram homens de Deus. A hora que eles chegaram na sala de cirurgia, ele falou: quem é o pai dessa criança? Eu falei: sou eu. Ele falou: pai, cuida dessa moça. Propósito. Porque Deus tem um propósito na vida dela. Nós nunca tivemos tanta resistência para trazer equipamentos como nesses dias, no dia de hoje. Pai, cuida dela, Deus tem um propósito na vida dela. Que eu quero declarar sobre a sua vida. Deus tem um propósito sobre a tua vida, tua casa e tua família. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Nesses dias, eu quero falar agora para os crentes, para os cristãos. Eu tive uma outra... Eu sou um evangelista, eu sou ministro da palavra de Deus. Sou apaixonado por pregar a palavra de Deus. Um dia eu estava participando de um batismo em Ribeirão Preto, naquele dia que eu nasci. Estava lá e estava indo batizar por um homem de Deus. Batizar alguém é algo muito precioso. Eu olhei nos olhos da minha esposa. Naquele dia, ela estava no final do corredor, esperando começar o batismo. Eu já estava indo para as águas, junto com o pastor, e os irmãos queriam batizar. Minha esposa falou algo assim para mim, lá de longe: a minha avó está internada. E eu olhei para ela olhou para mim, e Deus falou assim para mim: pior que o incrédulo é aquele que não cuida dos teus. Eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu saí de onde eu estava, falei para um outro irmão, falei: meu irmão, vai para as águas, porque eu vou para o hospital. E eu e minha esposa para o hospital, chegou lá, a avó dela foi curada. Deus fez um milagre, pastor. E o batismo correu, as pessoas batizaram, Deus fez... Tinha outros para fazer? Tinha outros para fazer, foi festa nos céus. Eu aprendi naquele dia que pior do que o incrédulo é aquele que não cuida dos seus. Exato. Eu saí de lá, chateado porque eu queria batizar, mas com o dever cumprido de um homem que busca o coração de Deus. E fui lá, fui cheio do Espírito Santo. Preguei para a dona Laura. E ela foi curada naquele salva, dia. né? E salva, que foi a melhor ocasião. Então Deus tem um propósito na sua vida. Não é para você ficar só aqui assistindo live, não. É para você praticar a palavra de Deus. Cuida da sua casa, cuida da sua família, ore com seus filhos. Aproveite esse tempo e cumpra o propósito. Amém, queridos? Eu não vou conseguir entregar metade das palavras aqui que eu preparei para nós, mas o propósito, amados, é que eu e você temos um propósito. Lá em Romanos 8:28, queria compartilhar com você rapidamente. Está assim, ó: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nesses dias de calamidade pública, de pestes rondando as nossas casas e famílias, ameaça de desemprego, saiba que Deus tem um propósito nisso tudo. Não fique desesperado. Deus já preparou a sua direção, a sua provisão e a proteção da sua vida e da sua casa. Aleluia. Creia nisso. Deus é um Deus de propósito e te chamou para influenciar pessoas a sair do espaço comum, para viver o sobrenatural de Deus como se fosse natural. Você é um agente de transformação, aquele que pode trazer o céu na terra. Amém. Deus nos chamou para sermos reino e sacerdócio real. Que Deus cumpra em você o propósito dele
para que você seja o instrumento que Deus preparou para ser, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pastor, eu tenho algumas coisas para falar aqui ainda, mas eu queria ouvir o senhor sobre isso. Qual a sua percepção desse momento, do propósito? O senhor tem algo para falar? Bom, pastor, palavra muito propícia, porque é o que nós temos observado, né? Nós temos que entender que Deus não perdeu o controle. Amém. Que tudo está na presciência dele, né? Quando nós vemos, hoje eu estava compartilhando com um irmão lá de Vinhedo, né? Ele até já ministrou aqui na igreja, o Fernando, o judeu. Nós estávamos conversando. Deus, por exemplo, Deus não mandou esse vírus é uma consequência da nossa semeadura como Sim. homens naturais. Sim. Mas Deus aproveita uma situação. Por exemplo, o diabo, quando ele quis tocar na vida de Jó, que ele desafiou Deus para tocar na vida de Jó, Deus permitiu e falou: olha, você só não tira a vida dele, porque enquanto você trabalhar do lado de fora, eu vou trabalhar do lado de dentro. Amém. Porque Jó era orgulhoso, e Deus aproveitou aquele momento para trabalhar o Amém. interior de Jó. Sim. Então, esse momento, né, desse vírus que trouxe pânico, medo em todas as nações, Deus aproveitou para quê? Para a gente viver o que o pastor mencionou aqui, cuidar dos nossos. Amém. Porque nós estávamos cuidando do mundo, nós estávamos cuidando da Amazônia, do boto cor-de-rosa, da arara azul, né, do camada de ozônio, e perdendo as pessoas dentro de casa. Cuidávamos até, às vezes, das pessoas do relacionamento do trabalho, de paparicar o patrão, de paparicar o ídolo de futebol, o artista que nem nos conhece, Sim. né? E perdendo as pessoas dentro de casa. E Deus falou assim: olha, vocês vão voltar para casa, vocês vão ficar dentro de casa, e vocês vão aproveitar esse tempo para vocês se descobrirem. Amém. Né? Então é esse tempo, Glória a Deus. é esse presente para descobrir esse propósito, a colocar um alinhamento, fazer as coisas na ordem de Deus. Porque Amém. Deus não vai fazer, olha, Deus, guarde bem, Deus não vai fazer na igreja, Deus não vai fazer na nação, na cidade, sem fazer primeiro na família. Amém. Ele começa na família, começa em mim, começa na família, É verdade. aí ele faz na igreja, e a igreja faz na cidade, que faz na nação. Então, nós queremos ganhar as nações, nós queremos, né, um monte. Sim. Não, ele nos colocou dentro de casa, ele fez. Esses dias eu fiquei pensando, pastor, parece que Deus fez pra gente que buscar esse discernimento, como quando ele mandou Noé construir a arca. Falou: agora vocês entram e eu vou fechar a porta. Vocês vão ficar 365 dias lá dentro, com a bicharada tudo, que é esses bichos que cada um tem aqui dentro. Você vê, tem marido e esposa que tem leão brigando com carneirinho, com onça, com papagaio, tá tudo brigando dentro da arca, mas ninguém se perdeu. Quando as águas cessaram, amém, Deus colocou aquela arca num lugar seco, estabeleceu a aliança dele novamente e começou tudo de novo, mas começou da forma certa. Então nós não podemos perder esse time, nós não podemos perder essa onda, pastor. Amém. É a oportunidade que Deus está dando. Eu não estou aqui falando, não é uma palavra que Deus me deu, Deus não está falando, fala assim, não, é a minha percepção. Esse tempo na arca, nós estamos há 20 e poucos dias, pode ser 30, pode ser 40, a resposta vai depender do que nós estamos aproveitando esse tempo. O que nós estamos desconstruindo, conforme o pastor ministrou aqui, e o que nós estamos construindo. Amém. Sabe? O que precisava morrer, que nós estamos deixando morrer, amém, e o que precisava nascer, que nós tínhamos impedido de nascer, e que só vai acontecer, amém, de ser liberado para sair para fora a hora que nascer. Amém. Nós precisamos achar esse time, achar esse caminho, pastor. Ao cheiro das águas brotará. Brotará. Né? Irmãos, já estamos vivendo uma enxurrada de Deus aí. Chegou a hora de brotar, chegou a hora do brotinho começar a nascer. Não dá mais. Não dá mais, não dá mais. Sabe, as vozes cessaram, né? As luzes apagaram. Ninguém, olhando, gente, esses cultos estão sendo feitos, tem palavra o dia inteiro nas lives. Palavra, não tem bandeira de igreja, não tem porta de igreja, não tem tipo de pastor, não tem apóstolo, não tem ninguém, é a palavra. Deus quer falar conosco para ajustar as coisas. Foi ministrado aqui que Deus, Ele não mente, Ele não muda, Ele não varia. Nada. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre.
E é nesse lugar Amém. que nós precisamos entrar. Glória a Deus. Né? Essa palavra que ele ministrou, eu quero deixar só um gancho aqui, que eu anotei na minha Bíblia. Eu chamo o Salmo 139, numa linguagem moderna de hoje, tão comum, de GPS. Você Amém. quer encontrar seu caminho? GPS. Deus criou um GPS, que é o Salmo Amém. 139. Glória a Deus. Ele diz, olha, eu escrevi todos os seus dias, quando nenhum existia, estão escritos no meu livro, e eu te criei para você andar nele. Você só precisa ligar o GPS. O problema é que eu quero andar no meu caminho, eu quero ligar o que eu quero escolher. Não, ele tem o caminho. Aí se você liga, ele vai falar assim, por aqui, você errou, corrige, e a gente não quer isso. Vira à direita. Vira à direita. De repente ele diz assim, você chegou no seu destino. Irmão, esse é o propósito de Deus. Amém. Sabe, pastor? Glória Então a é isso Deus. que nós precisamos. Esse é o GPS de Deus, pastor. É. Eu também entendo assim. É verdade? Muito bom. Muito bom. Não tinha dado esse nome não, mas eu vou começar a usar esse nome. Não vou nem cobrar patente. Não, nada, É nada. de Deus. É de Deus Não, isso não aí. posso cobrar, né? Royalty é dele. Irmãos, o segredo do Salmo 139 é o seguinte. Ele sabe quem é você. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe o que você fala. Ele sabe o que você faz. E ele sabe Sabe onde você para está? onde você vai. Ele sabe onde você vai. Sujeite-se a Deus. Resista ao diabo, ele fugirá de vós. Sujeição a Deus é quando o GPS fala, vire à direita. Você fala, não, eu conheço um caminho alternativo. Com Jesus não tem caminho alternativo. Só obedece. A palavra de Deus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, a não ser por mim. Não tem, muitos caminhos levam a Deus. É mentira do diabo. Não existe muitos caminhos que levam a Deus. É um. E é Jesus, ele fala, quem és tu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quer um propósito? Ande no caminho de Jesus. Deus vai te mostrar o propósito da sua existência. Aonde até aqui ele te trouxe de um jeito. Daqui para frente, ele quer te conduzir com a sua destra vitoriosa para te tornar mais que vencedor em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Que você nessa noite seja visitado pelo Espírito Santo. Que o GPS de Deus seja ativado na sua vida em nome de Jesus. Amém? Nós temos o livre-arbítrio, né? Amém. Sim. Deus instalou, mas eu tenho que seguir. Eu tenho que tocar nele. Tem que tocar nele. Liga ele essa noite. Amém. Liga o GPS, mas liga para obedecer. Com esse GPS de Deus, argumento de homem não vence. Zero. Ele não vai te responder, ele não vai ficar bravo porque você está tomando outro caminho, ele não vai impedir você de ir. Ele simplesmente está dizendo, é por aqui. E olha que ele vai insistir igual o GPS. Mas se você resistir, ele vai deixar você tracejando uma nova rota. A gente não é falar uma palavra que brincava, né? Mas não era no sentido de brincar, porque com Deus a gente não brinca, né? Amém. Mas a gente dizia uns para os outros na caminhada cristã, tipo assim, olha, se você estiver em pé e Deus mandar você sentar, você senta, não olha para trás se tem cadeira. Não precisa olhar para trás se tem cadeira. Porque ou ele vai dar ordem para os anjos te pegar, ou ele vai fazer a cadeira aparecer, ou ele te sustenta, ou você não machuca. Não se preocupe. Se ele der um comando, obedeça, faça. Amém. Amém, meus irmãos? Amém, queridos? Nós temos aqui o propósito, né? Cada culto desse, nós oramos pelos empresários, oramos pelo pessoal da lista. Amém. Na madrugada nós temos apresentado todos esses nomes. A lista é um pouco grande, né? E nós não temos aqui, da live anterior, nada que alterou, né? Apenas alguns testemunhos, né? Graças a Deus, de milagres que aconteceram. Aleluia. Mas também nós já partilhamos. Então nós vamos apresentar, né? Apenas entregando a Deus. E depois nós vamos orar pelo copo de água, né? E que você tome junto conosco pela fé. É na medida de cada um. Não tem nada de mágico, não é um amuleto, não é algo religioso, não. É algo que você possa experimentar, né, para você poder ter algo palpável que você use, se você crer dessa forma. Amém? Se você não crê, não tem problema. Amém? E nós vamos apresentar aqui, tá bom, pastor? Amém. Senhor, nós te apresentamos aqui todas essas listas,
o Senhor já as conhece, tem todos os nomes, nós temos apresentado na madrugada, os empresários, os profissionais liberais, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão servindo a comunidade dos serviços essenciais, autoridades, comerciantes, médicos, atendentes, padeiros, entregadores, todos eles, Pai, a companhia de coleta de lixo, protege, Pai, protege eles, Pai, permita que eles tenham uma saúde para enfrentar esse vírus, que nenhum seja tomado por esse vírus, que o Senhor os abençoe e os guarde no teu esconderijo, em nome de Jesus. Da mesma forma, nós apresentamos todas as famílias aqui inscritas, que têm pela fé pedido, citado seus nomes, apresentando a sua casa, apresentando a sua família, pedindo a tua bênção, pedindo a tua cobertura, pedindo o teu milagre, Senhor. Nós entregamos cada uma dessas vidas na tua presença, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pega o teu copo com água aí. Se você crê, se você assim deseja, eu quero orar por esse elemento. Senhor, nós sabemos que é apenas água, mas é algo que o Senhor criou, é algo que é essencial para a nossa vida, mas nós temos crido assim, e nós temos testemunho, Pai, de duas pessoas que tinham pedras, né, numa vesícula, nos rins, e que fizeram uso pela fé e foram expelidas. A irmã hoje foi ao médico de manhã, já preparada para fazer uma cirurgia, para marcar, e o diagnóstico diz que não tinha mais nada lá. Nós louvamos o teu nome. E aquele que tiver fé, faça uso, porque é na medida da fé de cada um. Jesus fazia milagres cada hora de um jeito. Certa feita ele cuspiu num barro e tocou nos olhos de um cego e ele voltou a enxergar. Aleluia. Então é pela fé, né? Não é nada, não é um amuleto, não é um misticismo, não é nada, mas nós oramos. Senhor, eu creio que aquele que tiver fé e usar essa água, Pai, pela medida da sua fé, alcançará aquilo que está proposto no seu coração, em nome de Jesus, e que a glória, a honra seja do Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos tomar. Glória a Deus. Irmãos, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, pastor. Palavra tremenda, palavra de esperança, palavra de direção, palavra de propósito. Que Deus possa continuar trabalhando no seu coração nessa noite. Essa palavra, o meu desejo é que ela tire o seu sono. Amém. Você perca o sono, sabe? E deixa Deus falar com você lá no seu secreto. Amém? Amém. Pastor, eu preciso fazer algo. Pode fazer. Eu queria fazer um apelo. Eu já sabia. Eu queria fazer um apelo. Eu já sabia. Para que você venha conhecer o Cristo, o Deus que te formou desde o ventre da sua mãe. Que criou seu GPS. Que criou seu GPS. Queridos, eu fiz essa escolha há mais de 16 anos. Isso mudou a história da minha vida, da minha família, da minha casa. Eu achava que conhecia Deus por ouvir falar, hoje eu conheço de andar com Ele. Aleluia. Então, você que nunca fez essa oração, de entregar o seu coração para Jesus Cristo, para que Ele possa fazer morada e dirigir os seus passos e cuidar de você, eu gostaria que você, se for possível, se manifestasse aí e repetisse uma oração conosco, tá bom? Nós vamos orar juntos. Depois você pode procurar os pastores aqui, para falar, olha, eu fiz essa oração pela primeira vez. O que eu faço agora? O que eu faço agora? Procura os pastores, procura o pastor Humberto e a pastora Raquel, para te orientar, para te abençoar também, tá? Amém. Não falo de religião, eu falo de um Cristo vivo, Aleluia. ressurreto, que nós pregamos ontem, a Páscoa. Ele ressuscitou, amém? Está vivo? Está vivo. Então, vamos lá. O senhor quer fazer o apelo, pastor? Pode por fazer. favor? Pode fazer. Então, repete comigo essa oração, queridos. Senhor Deus, Senhor Deus, eu me arrependo dos meus dos pecados, meus pecados conscientes e inconscientes que eu cometi contra o Senhor. contra o Senhor. Eu declaro que reconheço que o Senhor Jesus, nasceu de uma mulher abençoada, andou por este mundo, morreu, ressuscitou e está vivo. E reina sobre a eternidade. E a partir de agora, eu te convido, Jesus Cristo, reina sobre a minha vida, entra no meu coração, muda a minha história, transforma a minha vida, coloque em mim o GPS
pé, santo, santo, para seguir os seus para passos. seguir seus passos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu declaro, eu declaro que não tenho mais nada não tem mais nada. com o inferno. O inferno. E o inferno E o inferno. não tem mais nada, Não tem mais nada comigo. comigo. Em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Aleluias. Amém. Glórias a Deus. Sim. Que Deus te visite nessa Amém. noite, em nome de Jesus. Tá, querido? Se você, por acaso, fez pela primeira vez essa oração, depois você entra em contato conosco. Amém. Né? Nós queremos te conhecer, queremos orar com você, Glória. queremos te ajudar a acionar, né, essa nova vida, Amém. essa nova jornada, Glória a Deus. porque você saiu do vácuo. Se você Amém. fez isso, você vai entrar nessa novidade de vida. Amém, Glória a queridos? Deus. Amém, irmãos? Amanhã, às 19 horas, nós estamos aqui, né, mais uma vez, para compartilharmos Aleluia. das coisas do Reino dos Céus. Amém? Amém. Deus te abençoe, um abraço Glória a Deus. e até amanhã.